Pena que na segunda-feira não é tão frequente quanto as quintas-feiras, né? Durante o ano, mês sim, mês não, a gente procura colaborar com a casa nas palestras, nas reuniões das quintas-feiras. A nossa atividade profissional às vezes nos impede de estar aqui mais vezes às segundas, por isso que a gente sempre é agendado nas férias escolares, ou então no finalzinho do ano, onde eu adoro trabalhar nesse período, no mês de dezembro, iníciozinho do mês de dezembro, perto da data do Natal, perto também na Semana Santa. Eu aprendi com o tempo, e depois que eu ouvi o Chico falar sobre isso, não tive mais dúvida alguma, principalmente no mês de dezembro, é quando a espiritualidade maior se aproxima em grande quantidade da face da terra. Ele se aproveita dos nossos pensamentos, os mínimos que sejam, voltados para Jesus, para a paz, para o perdão, os mínimos pensamentos. Por mais que estejamos voltados ainda para a materialidade do Natal, em relação à preocupação dos presentes, será que eu já comprei todos os presentes? Será que a minha mesa será farta? Apesar disso tudo, emitimos bons pensamentos e os espíritos de primeira ordem da hierarquia de Jesus, espíritos puros, espíritos crísticos e outros que nos ajudam no dia a dia das nossas atividades aqui da Terra, se aproximam como uma nuvem de amor. Foi assim que descreveu o Chico, durante todo o mês de dezembro. Por isso que os nossos sentimentos são mais aflorados, a sensibilidade, as emoções, a facilidade de entender o próximo. Mas conforme o dezembro vai acabando, vai chegando o ano novo, que é uma festa mais voltada para o lado material, no sentido literal da palavra, para as comemorações festivas, e vai se aproximando do carnaval, aí as coisas se invertem totalmente. Daí a nossa preocupação, não só do nosso 20º liceu, mas daqui também, e de toda a comunidade espírita, da preocupação para com os jovens no carnaval em relação à Comerge, ao ENEF, ao encontro da família espírita, para que possamos, através dos polos das casas espíritas e dos locais onde estão sediados a Comerge, energizar o nosso planeta, porque no carnaval é exatamente o contrário do que acontece nesse. Então vamos aproveitar o magnetismo do ar, as vibrações de amor e de paz, e vamos aproveitar esse momento para falar de Jesus. Esse vai ser o nosso assunto de hoje. Assunto dificílimo. Difícil. Falar de Jesus não é fácil. Não é fácil. Tanto que nós que já temos alguma experiência da tribuna espírita, que já lidamos com isso há mais de 20 anos, o que é que nós fazemos? Estudamos, sim, estudamos, nos preparamos, mas de acordo com o andar dos nossos comentários, das nossas palavras, vocês vão ver que seremos incluídos pelos amigos espirituais aqui presentes para tocar, se possível, no coração de cada um, dentro da realidade em que estamos inseridos, dentro do contexto tão conturbado de um planeta ainda primitivo de provas e expiações, que está ainda engatinhando para o de regeneração. Então, esse período é um período em que as emoções, as recordações, a saudade nos toca profundamente o coração. E é por isso que eu gosto de falar nessa época, porque nós somos envolvidos por essa espiritualidade que nos cerca a todo instante, e todos nós, com certeza, sairemos daqui com energias renovadas para que possam distribuir dentro dos seus lares e que possam receber o aniversariante de dezembro com muito carinho, com muito amor. Porque, infelizmente, algumas famílias comemoram o Natal, mas esquecem de convidar o aniversariante a participar. Eu tenho certeza que nós sairemos aqui com uma outra postura. Iremos estudar um pouquinho, falar um pouquinho de Jesus. Como eu falei, não é fácil, apesar de os espíritos, ao responderem a Kardec aquela questão 625,
o nosso estudo vai estar baseado nessa questão, apesar de ser a menor resposta do Livro dos Espíritos, quando Kardec faz aquela famosa pergunta aos amigos do mundo espiritual, ao Espírito da Verdade, quando ele pergunta assim: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é a mais curta do Livro dos Espíritos, uma palavra com 5 letrinhas: Jesus. Mas essa palavra envolve tantas coisas que Kardec só teve coragem de colocar um adendo com apenas 2 parágrafos. E são sobre esses parágrafos que nós vamos comentar. Na verdade, para falar de Jesus, 1 hora, 1h30 ou 2 horas não seriam suficientes, mas sim um seminário sobre a vida de Jesus. Um seminário envolvendo a atmosfera política da época, a atmosfera econômica, social e também religiosa. Alguns livros falam sobre isso. E, aliás, o melhor livro que fala sobre isso não é um livro espírita, e não é um livro de história, é um livro protestante. Os protestantes estudam muito, estudam. E vez ou outra eu estou pesquisando alguns livros dos irmãos protestantes em relação a essa época em que Jesus vivia. E existe um livro muito interessante, eu não sei se ainda existe para ser vendido, se ainda está sendo vendido, ou se a gente só vai encontrar nos sebos da vida, que é A Vida na Época de Jesus. É um livro muito interessante, não é escrito por um brasileiro, se não me engano é um inglês protestante, que disseca toda aquela época de Jesus há 2000 anos atrás. E quando a gente lê esse livro e pega o Novo Testamento, conferindo através dos apóstolos tudo aquilo que está colocado ali, e olha que não é tudo. Aliás, vou abrir outro parênteses aí. Essa é uma outra dádiva da doutrina espírita. Quem pensa que tudo que Jesus fez está no Novo Testamento, se engana. Quando a gente lê Divaldo, Maria Dolores, quando a gente lê Chico, Irmão X e outros companheiros do mundo espiritual que nos enviam reportagens do além, nós vemos quantas novidades nos chegam da época de Jesus, o que Jesus fez, aonde ele andou, com quem falou, que não está no Novo Testamento. Essa é a bênção para a nossa doutrina. E vou confidenciar a vocês uma coisa. Certa vez, eu estava dormindo, claro, meu espírito sai do corpo, como a gente dorme, e me vi num andar que não existe lá na casa de Eurípides. Eurípides só tem 2 andares. Eu estava no 4º ou 5º andar, como nesta casa também. Essa casa não é feita apenas nesses andares que estão aqui. Na espiritualidade, muitos de vocês são trazidos aqui para estudar, para trabalhar, para se preparar para alguma atividade doutrinária ou social em relação àquelas famílias carentes que vêm até aqui, para estudar e ensinar também. Então nós, quando dormimos, trabalhamos. No meu caso não foi diferente. Fui levado para a casa de Eurípides e vi uma imensa biblioteca. Uma imensa, eu só consegui chegar na porta, olhei e tinha uma parede com vários volumes, mais de 100 volumes. E perguntei para um trabalhador que ali estava: que livros são esses? Mais de 100 volumes. E ele falou: cada volume fala da vida de Jesus desde o seu nascimento. Mais de 100 volumes. É claro que eu estou doido para ler esse livro. Agora, quando tiver merecimento desencarnando, a primeira coisa que eu vou fazer é chegar naquela biblioteca maravilhosa. Então, tenho certeza que nós não conhecemos nem um centésimo do que Jesus realizou na Terra. Muita coisa nova nós vamos aprender ou recordar quando voltarmos ao plano espiritual. Aliás, é o que mais fazemos quando estamos no plano espiritual, nos preparando ao reencarnar na Terra, nos preparando para essa encarnação. Nós sabemos pela doutrina que ninguém nasce por acaso, ninguém está na sua família por acaso, ninguém tem o seu emprego ou não o tem por acaso, ninguém tem provas, expiações por acaso.
Tudo é programado. É um planejamento feito com seriedade. Isso é chamado de planejamento reencarnatório. E a nossa ambientação reencarnatória também é proporcional às atividades que temos que realizar para tentar diminuir os estragos que fizemos lá atrás, quando ainda éramos orgulhosos do que já somos, invejosos, egoístas, rancorosos. E esse homem velho que ainda insiste em habitar cada um de nós, ele vem sendo doutrinado a cada encarnação. E nessa tivemos a oportunidade de reencarnar nos espíritos. Muitos aqui, trabalhadores da casa, médiuns da casa, dirigentes da casa, esses com um compromisso um pouquinho maior. Por isso que quando nós falamos de Jesus, nós vamos nos preocupar principalmente sobre aquilo que nós combinamos com Ele no plano espiritual, aquilo que nós nos planejamos no plano espiritual e nos propomos a realizar aqui na Terra. Então, através dessa resposta pequenininha que o Espírito da Verdade nos deu, como um melhor retrato de perfeição e de modelo e de guia, que é Jesus, Kardec começa a falar o seguinte: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade pôde aspirar na Terra. É muito simples. Nós não tivemos nenhum outro espírito de hierarquia tão elevada quanto a de Jesus encarnado. Para vocês terem uma ideia, quando nós falamos de espíritos crísticos, espíritos de primeira ordem, sabemos que Jesus está inserido. Só que não existe um só espírito igual a Jesus. Existem trilhões, 4 trilhões de espíritos iguais a ele. Igual a Jesus, tem um infinito número de espíritos iguais a ele. Porque quando Jesus foi criado, já existiam espíritos crísticos. E continuam a acontecer. A criação não parou. Quando nós fomos criados e fomos trazidos para a Terra já era governada por Ele há mais de 7 bilhões de anos. Quando a Terra saiu do contexto solar, do núcleo solar, naquela massa ainda não solidificada, e aos pouquinhos foi dando a formatação que temos hoje da Terra, Jesus já estava no comando. Quando nós falamos de Jesus, tentamos, até para a nossa conveniência, tratá-lo como um irmão maior, mais velho, semelhante a gente, mas ele não é mais assim. Aliás, segundo alguns palestrantes que foram no Eurípides e confirmaram, talvez um dos maiores sacrifícios que Jesus fez por todos nós foi adequar a uma coisa que ele não tinha mais, que era perispírito, formular alguma coisa semelhante a isso para poder encarnar aqui na Terra, porque os espíritos puros já não têm mais perispírito. Ainda mais na Terra, onde espíritos brutalizados como nós, ainda egoístas e vaidosos, trazem um perispírito brutalizado, pesado, grosseiro. Dizem esses estudiosos da doutrina que talvez tenha sido um sacrifício maior do que carregar a cruz, ser chicoteado, ao inserir a coroa de espinho na sua testa. Nada disso foi pior do que criar uma condição somática para estar aqui conosco. Alguns estudiosos afirmam isso. Se a gente pensar bem, tem uma certa lógica. Mas dentro da escala que Kardec nos propôs, aqui no Livro dos Espíritos, da ordem da escala dos Espíritos, o primeiro está lá, os Espíritos puros, Espíritos perfeitos, Espíritos de primeira ordem. Então nós não temos ideia, não conseguimos dimensionar a hierarquia de Jesus. E outra coisa interessante, não porque eu sou da casa de Eurípides, mas certa vez Eurípides, conversando com a tia Igorina, sobrinha neta de Eurípides, e que ainda está viva lá na chácara do Triângulo, lá em Sacramento, ela nos disse certa vez que, conversando com o Chico,
Isso está escrito no livro da Corina Novelino, Eurípides, O Homem e a Missão, talvez o melhor livro biográfico de Eurípides. Que, depois de Jesus, Eurípides foi um dos espíritos de maior hierarquia espiritual que reencarnaram entre nós. E se nós não temos nem ideia da hierarquia espiritual de Eurípides, que é muito mais perto de nós do que Jesus, imagine de Jesus. Nós não temos condições de entender ainda, mas nós temos consciência e podemos compreender que ele é realmente esse modelo, esse guia, essa perfeição máxima que Deus nos enviou para traçar um roteiro de evolução do planeta. E realmente ele esteve aqui conosco um pouco mais de 2000 anos atrás. E Kardec continua: Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Certa vez, lendo obras de Divaldo, de espíritos amabilíssimos, de alta hierarquia espiritual, e Emmanuel confirma isso, dizia-se que Jesus era um médium de Deus. Não é qualquer espírito, não é qualquer espírito. Ele era médium de Deus. Então, se a gente analisar essa frase que Emmanuel confirma, isso está no livro Consolador, inclusive no livro Consolador aparece outra máxima sobre Jesus: foi um espírito puro que nunca errou, evoluiu em linha reta. Nunca errou. É difícil para a gente, criaturas imperfeitas, brutalizadas pela ignorância, acreditar num negócio desse. Jesus nunca errou, nunca cometeu um errozinho, um pecadinho. Ele sempre escolheu o caminho do bem. E como ele, tem outros trilhões de espíritos iguais a ele, que souberam escolher entre a porta larga e a porta estreita, souberam entender onde era o bem e onde era o mal. Nunca errou. É difícil para a gente entender isso, muito difícil, mas conforme a gente foi evoluindo, a gente vai compreendendo melhor. E os espíritos superiores não se preocupam com o que a gente pensa, porque nós, em relação a esses espíritos, segundo Emmanuel, somos crianças espirituais. Estamos começando a engatinhar na escala evolutiva infinita da progressão do espírito. Então eles não se preocupam, só se preocupam com a gente em não deixar sozinhos. E nós nunca estamos sozinhos. Por maior que seja a nossa dor, por maior que seja o nosso sofrimento, nós nunca estamos sozinhos. Porque Jesus também disse uma outra máxima: ninguém leva o fardo maior do que pode suportar. Então, quando nós reencarnamos, dentro daquela programação reencarnatória que nós escolhemos, nós só tivemos essa oportunidade de passar por essa dificuldade porque sabíamos que estaríamos protegidos e amparados. Por maior que seja o nosso egoísmo de acreditar que Deus tem que olhar só para mim, só para minha família, e que Ele nunca dá atenção devida, ou por que eu sofro tanto? Será que Deus não está vendo que eu estou sofrendo tanto? Então, antes da gente falar determinadas coisas, impropérios contra Deus, reflitamos como seres imortais que somos, criados há milhares de anos atrás, com várias encarnações lá atrás, e vamos analisar por que eu ainda estou na Terra, por que eu ainda passo por situações tão difíceis quanto aqui na Terra. Porque, gente, boa coisa a gente não fez. E se a gente continuar a reclamar, ao desencarnar, ficaríamos envergonhados ao perceber o nosso passado recente ou remoto, do que nós fizemos. E aí entra novamente o Chico dizendo: não reclama, meu irmão, poderia ser pior. E poderia mesmo. Está difícil?
poderia ser muito pior. Muito pior. O pessoal lá de cima te ama. Apesar de você não entender. Nós somos crianças espirituais. Tem aquela criancinha que está na hora do almoço ou da janta, quer comer aquela bala, aquele doce, não vai jantar. Aí a mãe tira e ela vai bater pezinho. O pai e a mãe não estão nem aí para aquela criança. Espiritualidade é mais ou menos assim. Deixa essa criança reclamar, chorar, né, bater pezinho, depois ela vai entender. Mas nós somos protegidos. Sempre somos amparados. Não há ninguém desamparado. E outra coisa que eu aprendi visitando a colônia Urupaiti, que é quase vizinha lá em Eurípides, que fica na Montanha. Eurípides fica na Taquara, a casa da colônia Urupaiti, onde trabalhava o nosso querido Amazonas Zé. Aprendi com ele, com aqueles que ali frequentavam. Foi um ranceniano que falou isso. Foi aquele envergonhado. Foi um leproso que falou isso. Sempre tem alguém que sofre mais do que nós. Foi um ranceniano que me falou isso. Eu fiquei em tamanho menor que uma formiga. Então tem determinadas coisas que fazemos que não levamos em consideração a fé que nós deveríamos ter. Onde está a nossa fé para com Jesus, para com os espíritos amigos que estão nos cercando, nos orientando, dizendo vá por ali, mas eles obedecem o nosso livre-arbítrio. Ah, eu quero ir por aqui, porque aquela porta é maior. E lá só tem coisa boa, fortuna, riqueza, poder. Quantas vezes nós já entramos por essa porta? E quantas vezes nós voltamos porque a dor nos despertou? E ainda estamos aqui. Graças a Deus, agora com espíritas, que também pediram. E olha, foi um pedido feito com sinceridade. Prostrados talvez ao pé de Jesus, ou de grandes amigos espirituais, pedindo mais uma oportunidade para voltar à Terra e desfazer tudo aquilo de errado que nós fizemos, principalmente quando éramos discípulos da Igreja, à sombra da cruz do Cristo, quando violentamos famílias, dilapidamos famílias, sacrificamos seres humanos e promovemos guerras em nome de Jesus. Ficamos ricos, poderosos, em nome do Cristo. Quem diz isso é Emmanuel, sou eu não. Todo espírita tem um pezinho lá na igreja, como padre ou filho. Mas nós temos um pezinho, e é bom esquecer por enquanto isso. Crescemos pelo poder, pela ganância do ouro. Aliás, são coisas que as pessoas até evitam de falar, mas vai ter um seriado em uma TV fechada, uma reportagem numa TV dessas fechadas, que vai revelar os bastidores do Vaticano. Não sei se vai falar tudo. O Vaticano é o menor país do mundo, um dos menores países do mundo, é o tamanho da Praça Santos Pena, e é o mais rico. Como é que ele conseguiu essa riqueza, esse mundo? Quem contribuiu para isso? Como ele conquistou? E nós fizemos parte desse contexto. É Emmanuel que diz isso. Por isso que nós pedimos de joelhos que desse a oportunidade de reencarnar, e dessa vez, como espírita cristão, conhecendo a verdade, porque o espiritismo fez exatamente isso, levantou o véu da mentira há mais de 154 anos atrás, com a ajuda do nosso querido Kardec e dos amigos do Espírito da Verdade, descortinando tudo aquilo que Jesus falava na sua época, com aqueles que ali estavam, pescadores, trabalhadores da lavoura,
ignorantes, analfabetos, prostitutas. Jesus não perguntava: onde você mora? Onde você veio? Qual é a sua profissão? De onde você veio? Ele recebia todos com amor, todos com carinho. E nós estávamos por lá. Certa vez eu falei isso aqui numa quinta-feira, como nós estávamos falando sobre esse tema. Estivemos por lá, somos espíritos milenares. Essa não é a nossa primeira nem segunda encarnação. E nem chegamos no Brasil pela primeira vez como espírito, não. A gente vem lá de trás. Já vimos muita coisa na Idade Média, na Alta ou na Baixa Idade Média. Já vimos muita coisa na Palestina de Jesus, na Grécia. Somos espíritos milenares. Talvez alguns de nós vimos Jesus passar na nossa frente. Vimos ele pregar o Sermão da Montanha ou falar alguma das suas parábolas, mas como nós não tínhamos ouvidos para ouvir, não entendíamos nada, ou, como eu falei aqui numa quinta-feira, fingíamos que não entendíamos, porque era confortável para a gente fingir não entender. Era confortável. Ele falava de umas coisas estranhas. Tinha que amar o seu inimigo, perdoar as ofensas, oferecer uma face se a outra fosse esbofetear. Cara estranho. Não existia com ele a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Esse cara era complicado. A nossa área de conforto, a nossa zona de conforto, foi afetada pela presença dele. E até hoje ainda é incomodado. E é por isso que veio a doutrina espírita. Para aqueles que não tinham ouvidos para ouvir, ele disse: eu vou enviar o Consolador. E veio. E esse Consolador continua incomodando muitos de nós. Sabe por quê? Porque a doutrina espírita, tal qual as palavras de Jesus, provocam dentro da gente a necessidade da reforma íntima. E isso dá trabalho. Isso dá trabalho. Temos que deixar o homem velho, pensar em coisas boas, fazer coisas boas, pensar menos no ter e pensar mais no ser. Viver como espíritos e não como corpos. Até mesmo muitos espíritas ainda não entendem a necessidade de viver como espíritos na Terra. É difícil, é muito difícil. Desprender das coisas materiais, das minhas conquistas materiais, talvez seja o processo mais difícil de desprendimento. Mas estivemos lá, convivemos, ouvimos, vimos ele passar, vimos ele ser preso, e para a surpresa de todos, aparece um cônsul. Na hierarquia dos Césares romanos, ele estava no segundo ou no terceiro escalão. Era Pilatos. Pilatos, na certeza de que aquele homem era inocente, aproveitando uma brecha da lei judaica, da Páscoa, onde um prisioneiro era liberto, ele falou: vou aproveitar isso e libertar esse homem que não fez crime nenhum. Pilatos sabia disso, pois que ele chama Barrabás, o maior inimigo do exército romano. Hoje seria tido como um marginal, um sequestrador, um terrorista. Ele era um dos inimigos número 1 de Roma. E quando ele foi preso vivo, o pessoal lá de Roma, da capital, pulou de alegria, porque tinha pego o pior inimigo do império. E ele trabalhava de uma forma muito violenta. Ele, com seus adeptos, inimigos,
de Roma também, ficavam à estreita daqueles pequenos corredores da Palestina, quando legionários que andavam em grupo passavam por ali e numa emboscada matavam a todos aqueles soldados que passavam inadvertidamente. Pilatos tinha certeza que na figura de um ladrão, de um criminoso e de um assassino, ao lado daquela figura de Jesus, que exalava amor, ele não tinha dúvida que ele seria liberto. Mas qual foi a surpresa? Quando nós gritamos Barrabás. Fomos nós. Ele incomodava, como eu disse antes. Ele incomodava. O outro não matava o inimigo. Ele matava os inimigos de Israel. Ah, não. Barrabás, e gritamos bem alto. Por isso que ele lava as mãos. E após esse dia, a vida de Pilatos, como a nossa, nunca foi a mesma. Eu não sei se a maioria conhece o fim de Pilatos. Após esse dia, dia após dia, entrando em estado depressivo e obsessivo, ele foi tirado do seu cargo, voltou para Roma, aposentado, perdeu todas as regalias que tinha como político da época e num momento de depressão terrível subiu um vulcão e se jogou lá. Diz o livro do Herculano, personagem, um dos personagens de Pilatos. A vida dele e a nossa também. E até hoje, a gente ainda tem dificuldade de entender Jesus. E é tão simples e difícil ao mesmo tempo. Por isso que ele escolheu os mais simples, os mais pobres, os que tinham menos poderes em riqueza ou na política. Kardec continua dizendo assim: quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, os tem transviado, ensinando-lhes falsos princípios. Isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos. Todas as religiões, isso sempre aconteceu. E aliás é por isso que Jesus não tinha religião. Vai dizer, mas ele nasceu na Palestina, ele era judeu, respeitava a lei mosaica, mas a religião de Jesus era o amor. E um dia a terra ainda vai chegar nesse ecumenismo supremo. E por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Foi aí então que a igreja, se unindo aos poderosos, aos grandes reis, começaram a dominar o planeta, misturando lei divina com a lei dos homens, conquistando riqueza, promovendo lutas sanguinárias como as cruzadas, quando milhões e milhões de inocentes, sejam católicos ou não, morreram numa guerra em nome de Jesus. É um absurdo histórico, mas aconteceu. E até hoje, em algumas reuniões mediúnicas da nossa casa, ainda temos espíritos dessa época se perguntando por que tanta infelicidade, por que tanta tortura se eu lutei em nome de Jesus, ainda preso a essas consciências. Quantos doutores da lei, quantos padres, bispos, papas ainda estão presos a isso, ligados ainda a esse poder, que era um poder material, que não poderiam levar ele nunca para o mundo espiritual. Ainda sofrem até hoje, olha quantas centenas de anos se passaram, ainda sofrem pela ilusão que nós montamos naquela época.
que se dizem fiéis e não se conformam quando um dos seus pais passa para o outro lado. Isso ainda existe. Na nossa mesa mediúnica, quantas vezes apareceu um espírito? Eu acredito que nessa casa não seja diferente. Então Kardec conclui dizendo: muitos hão apresentado como leis divinas simples, leis humanas estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Então, nos aproveitamos do poder que a igreja nos dava, se filiando à nobreza, aos reis e rainhas da época, para fechar esse ciclo. E quantas encarnações seriam necessárias para que possamos nos livrar desse resquício da nossa vaidade? Por isso que estamos na Terra. Quantas encarnações? Nem sei. Quantas ainda terei? Só depende da gente. Só depende da gente. Enquanto nós não entendermos que a verdadeira vida é vida espiritual, que o espírito é imortal, e o mal que nós fazemos para um poderá retornar pela lei da ação e reação, continuaremos aqui sim. E olha, se agora tivermos merecimento, porque muitos já estão sendo exilados do planeta para não atrapalharem a evolução espiritual que está acontecendo, de provas e expiações para a regeneração. Principalmente aqueles que não creem, sinceramente, que não é o nosso caso, que fazem o mal por prazer. Porque nós fazemos o mal, por isso que estamos aqui. Mas fazemos o mal como crianças espirituais, sem saber as consequências das nossas palavras, dos nossos atos, dos nossos pensamentos. Pecamos muito por pensamento. Não é só porque nós não realizamos, não concretizamos aquilo que a gente estava maquinando, é que nós vamos sair ferindo. Você pensou, você desejou, só não teve a oportunidade de efetivar o ato. O erro é o mesmo. Então aqueles que fazem por prazer, que fazem o mal por prazer, esses não podem mais encarnar. Já estão sendo aos poucos exilados para o outro planeta, sem perder a condição espiritual que tem, para dar continuidade à sua evolução lá, para não atrapalhar aqueles espíritos que irão reencarnar. Portanto, servir a Jesus não é tão simples assim. Os apóstolos, até os apóstolos, tiveram essas experiências e muitos faliram. Quase todos faliram. Mas tiveram a oportunidade de resgatar o caminho que não realizaram na época que Jesus estava entre eles. Por isso que eu escolhi, para a gente encerrar o nosso pequeno estudo e a nossa homenagem a Jesus, uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, que retrata exatamente a nossa situação espiritual, semelhante àqueles apóstolos que foram velar com Jesus lá no monte e de repente adormeceram, como diz Mateus, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Todos estavam dormindo ali. Vocês lembram dessa passagem? Lá no horto, né? A prece chamada, a prece que Jesus fez lá no horto, envolvendo a espiritualidade maior, se preparando para o seu momento final na terra. E nem por uma hora os discípulos acompanharam, nem ali. Então Emmanuel manda essa página para todos nós, como um alerta ainda possível
para aqueles que se dizem espíritos espíritas cristãos. Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que em sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue, convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. E quanto a esses, nós temos vários exemplos. O mentor desta casa, Eurípides, Chico Xavier, Bezerra de Menezes. Quantas figuras da nossa doutrina e da própria religião católica e de outras religiões, olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observar em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de 1 hora. A nossa encarnação é 1 hora para o infinito do Espírito. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sob o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador. Mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro: então nem por 1 hora velastes por mim? E em verdade, se ainda não podemos permanecer com Cristo ao menos 1 hora, como pretendermos a divina união para a eternidade? Muitos de nós, conforme eu falei no início, que programamos a nossa reencarnação como espíritas, como trabalhadores da casa espírita, quantos de nós fugimos do trabalho? Na minha casa, vários. Aqui talvez não seja diferente. Talvez em casa espírita nenhuma. Trabalhadores dignos que tinham tudo para ser um grande colaborador, de repente se afastam. Então trabalho, dá trabalho. Não tem tempo. A minha família em primeiro lugar. O meu trabalho. Não tenho tempo. Para ver um jogo de 2 horas, eu tenho tempo. Para ver um filme de quase 3 horas, eu tenho tempo. Para ver o tal do Big Brother que está voltando agora, nós temos tempo. Para ver desfiles da escola de samba, eu tenho tempo. Mas para trabalhar com Jesus, nunca temos tempo. Por isso que muitos, quando desencarnam e voltam para a pátria espiritual, chegam lá adoentados e são recebidos por Eurípides no Hospital Esperança. Vocês já devem ter lido esse livro.
já devem saber o que estou falando. Hospital esse que tem uma ala só para os médiuns espíritas que faliram no seu trabalho, porque não tiveram nenhuma horinha para com Jesus. Vamos aproveitar o momento de dezembro, vamos refletir na nossa postura de espírito ou espírita cristão. Será que eu estou sendo parceiro de Jesus? Será que eu sou um verdadeiro colaborador de Jesus? E olha, pedimos isso de joelho, envergonhados com o nosso passado, envergonhados da nossa presença nos velhos tempos dos salões imperiais da Europa, travestidos de barões, condessas, condes, poderosos da igreja. Atravessamos várias partes do planeta tentando praticar a palavra de Jesus. E agora, como espíritas que somos, temos a oportunidade de resgatar tudo isso. E para fazermos isso, basta apenas uma máxima que Kardec nos revelou: fora da caridade não há salvação. Portanto, não percamos mais uma vez a oportunidade desta encarnação, pensando apenas em nós, nos nossos compromissos, nas nossas dificuldades. Porque fora da caridade não existe mesmo salvação. Que Jesus nos abençoe e que Jesus, o aniversariante deste mês, vele por cada família aqui presente, por cada espírito enviado aqui, e que possamos retornar aos nossos lares, comemorando o aniversário do Mestre Jesus, com todo o amor e afeto que ele merece, apesar da nossa pequenez espiritual, mas reconhecendo nele o exemplo vivo do roteiro divino que nos ligará mais rápido a Deus, nosso Pai Criador. Muita paz.